vamos pedir a inspiração do Espírito Santo para que Ele venha nos acudir no dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua presença em nossa vida, para que através da Tua força, da Tua luz, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, nós possamos ter uma vida vitoriosa. A Tua palavra diz que o Senhor é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então nós te pedimos, vem nos iluminar, ó Espírito Santo de Deus. A Tua promessa é ainda: instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos por onde deves andar. Então, Espírito Santo de Deus, e Tu dizes ainda: guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem nos guiar, vem nos instruir, vem nos ensinar o caminho por onde temos de andar, para que a gente possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora invocar a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Digamos todos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no Teu nome e te pedimos, Senhor, vem estar em nosso meio conforme a Tua promessa. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Sintamos a presença do Senhor Jesus aqui agora, no nosso meio, conosco. Sintamos a presença dEle, para que a gente possa obter forças, sabedoria, entendimento, perspicácia, e a gente possa obter tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Digam todos amém. Amém. Há por parte das pessoas, digamos assim, um cansaço quando ela é chamada para orar constantemente. Mas eu orei ontem, eu orei hoje cedo, eu orei há pouco. Então vamos trazer aqui um ensinamento que é do apóstolo Paulo, um ensinamento que traz uma instrução para nós. O que nós devemos fazer diante dessa situação? Olha o que ele diz aqui na epístola aos Tessalonicenses. Tessalonicense é o habitante de Tessalônica, é o habitante de Tessalônica. Então, olha o que ele fala aqui, o que ele nos ensina e o que é importante que a gente coloque na nossa vida. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. A alegria é uma peça fundamental na nossa vida. E uma das armas que o demônio usa para nos destruir é trazer dentro de nós a tristeza. Coloca problemas, coloca mágoas antigas, faz a gente relembrar guerras antigas, faz a gente passar por desencontros. E uma das coisas que o demônio coloca na nossa vida é a tristeza, para que a gente seja destruído. Então a alegria, o regozijo, é uma forma que nós temos de ter sempre na nossa vida. Olha o que ele diz agora no versículo 17 do capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu quero pegar uma imagem que foi dita agora há pouco. Eu perguntei ao Sacre o que aconteceu com o palio. Ele disse: era bomba de óleo que pegava o óleo e levava ao motor, e com isso o motor se lubrificava. Essa bomba se quebrou, o óleo não subiu e o motor se fundiu. Essa é uma imagem da nossa vida. Quando a gente não ora, quando a gente não faz a nossa oração, quando a gente não ora sem cessar, quando a gente abandona a oração, quando a gente deixa a oração, é isso que acontece. A bomba de óleo deixa de funcionar, o óleo não sobe ao motor, o motor não se lubrifica e com isso o motor se funde. Assim é a nossa vida. A oração é o óleo que nós temos de colocar no motor da nossa vida. Quando a gente não coloca oração, o motor não se lubrifica, a nossa vida não tem encanto, a nossa vida não tem força, e o resultado é a vida totalmente como um motor fundida. Por isso é que a gente vê tanta gente, mas tanta gente na derrota, na desgraça,
Nós vemos tanta gente passando dificuldades, tanta gente passando problemas. Por quê? Porque cessa a oração, que não dá o devido valor à oração. A oração é uma atitude que nós devemos ter continuamente, sem cessar. Quero dar uma outra imagem. Esses dias saímos aqui do escritório à noite para ir para casa. Aqui na Praça da República, no contorno dela, havia seguramente uns 10 ou 15 trólebus. 10 ou 15 trólebus que estavam parados. Quanta gente deixou de ser carregada, quanta gente perdeu o trabalho, quanta gente ficou nervosa, quanta gente brigou, quanta gente enguiçou, quanta gente se desencantou com aquilo, única e exclusivamente porque um fiozinho de eletricidade havia se desligado e não havia força naqueles cabos para tocar o trólebus. A imagem nossa é essa. Nós somos trólebus de Deus. Quando a gente desliga de Deus, a nossa vida ou ela é conduzida barranco abaixo pelo cão, pelo diabo, ou ela para. E a força que nós temos de ter é através da oração. É através da oração contínua. Nós não podemos desistir. Nós não podemos achar que já oramos muito. Por mais que a gente ore, a gente ora pouco ainda. Um teólogo disse certa vez que a oração é a força do crente e é a fraqueza de Deus. Vamos analisar isso, vamos guardar isso. A oração é a força do crente e a fraqueza de Deus. O que significa isso? Significa dizer que quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus a nossa força, a nossa potência. E quando a oração bate no coração de Deus, ele se amolece todo, ele se enternece todo, ele se põe a ouvir, ele diz, vem a mim, pede a mim, e eu ouvirei, e eu atenderei. Então a oração não pode ser relegada, gente. E quanto mais for a dificuldade, mais oração tem que se fazer. Eu quero trazer uma outra imagem para vocês terem ideia da força da oração. Quem já viu aqueles tratores que destocam? As pessoas vão, cortam as árvores e ficam aqueles tocos enormes. Então se contrata aquele trator de esteira e que tem uma lâmina, e aquele trator chega e coloca-se diante daquele toco, e quanto mais forte for o toco, quanto mais resistência tem aquele toco, mais o tratorista tem de botar a força no seu trator, mais ele tem de reduzir a força, mais ele tem de acelerar, mais ele tem de colocar a força naquele trator. Senão ele não arranca aquele toco. O que é o toco da nossa vida? São as nossas dificuldades, são os nossos problemas, são os nossos erros, os nossos pecados, são as nossas faltas. Isto é o toco na nossa vida. E a oração é esse trator que vai arrancar esse toco, que vai arrancar essa tempestade, que vai arrancar essa dificuldade. O que nós temos de fazer? Nós temos de continuamente, está escrito aqui, orar sem cessar. A oração nossa é feita no ônibus, é feita no carro, é feita enquanto dormimos, é feita antes de dormir, quando a gente levanta, quando a gente vai fazer refeição. A oração é um moto contínuo, porque se nós somos trólebus, quando falta oração, falta luz, falta a nossa força para andar. Se nós somos um trator que vai arrancar o toco, se não tiver força, também não vai arrancar o toco, a dificuldade da nossa vida. Então a oração, é Paulo que nos ensina. E olha, o ensinamento do apóstolo Paulo é ensinamento para ser seguido, porque ele tinha experiência de vida, ele tinha experiência não só no Antigo Testamento, na ligação com Deus, como ele teve depois a ligação íntima com o Senhor Jesus. E ele diz aqui uma coisa interessante: abstende-vos de toda forma de mal. Vejam bem, além da gente não orar o suficiente, além da gente não pedir o suficiente, além da gente não se ligar com Deus o suficiente, ainda tem igreja que ensina reza. Qual é a diferença de reza e de oração? Reza são palavras pré-fabricadas e decoradas que as pessoas falam igual papagaio. E tem igreja que ensina que você tem de rezar 150 vezes a mesma reza, como se Deus fosse surdo, ou fosse tonto, ou fosse débil mental, que não entendesse já na primeira. A oração é diferente. A oração não é reza.
não é coisa pré-fabricada. A oração é uma conversa íntima do crente com Deus. Conversar com Ele, colocar os problemas, colocar tudo aquilo que está na vida. Então, além de se não se dedicar à oração, aí tem outro aspecto tão ruim na nossa vida, que é assim: abstende-vos de toda forma de mal. E aí vem uma arma do demônio contra nós. Ele coloca na nossa mente, ele coloca na nossa vida toda a ideia de mal. Há pessoas que não sabem abrir a boca, a não ser para falar alguma coisa negativa, a não ser para falar uma derrota, a não ser para falar uma doença, a não ser para falar um mal, a não ser já para aprender, mas vai acontecer, ó, cuidado. Então há pessoas que vivem motivada não pelo otimismo, não pela fé em Deus, não pela crença de que existe um Deus que nos é favorável, mas pela fé negativa. Não vai dar certo, não vai acontecer, eu não consigo, eu não vou. E aqui Paulo diz: abstende-vos de toda forma de mal. Jesus, em Mateus, no capítulo 9, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Vejam, é comum, isso é frequente, a gente viver pelo mal. Não, porque eu não posso fazer tal coisa, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque eu não posso fazer tal medida, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, ninguém fala: olha, eu posso porque Deus está comigo, eu posso porque eu tenho a força, eu posso, né? Até um brinquedinho de criança que estava aí nos vídeos, ensina que a gente tem que ser um He-Man de Deus. Eu tenho a força, não é isso? Eu tenho o poder. Isso ensina para as crianças. E os grandão não acreditam que tem o poder, que tem a força. Então Jesus diz assim: por que cogitais o mal no vosso coração? Por que cogitais o mal no vosso coração? Então a gente vive no pensamento do mal, das coisas erradas, das coisas que são adversas. E se nós formos um pouquinho mais para trás, nós vamos ver que Isaías, no capítulo 33, ele diz assim, Isaías, que é o profeta mais longo que nós temos na Bíblia, ele diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto. Então nós temos de falar o que é reto. O que é mal, o que é incorreto, nós não devemos falar. A nossa boca tem que ser fechada quando a gente vai pronunciar uma profecia de mal, uma profecia errada, uma profecia incorreta. Temos de fechar a boca. Eu quero me lembrar da minha mãe, quando a gente ia falar qualquer coisa errada, ela dizia assim: feche essa latrina. Nunca mais me esqueci disso. Chamar a minha boca de latrina. Toda vez que eu ia falar alguma coisa errada, minha mãe dizia: dá um tapa nessa boca e fecha essa latrina. O que é latrina, gente? O que é latrina? Latrina é a bacia de privada, onde se jogam as fezes. Então, quando a nossa boca abre para falar porqueira, abre para falar bobagem, abre para falar coisa que não é reta, eu quero que vocês se lembrem, por favor, eu vou emprestar a minha mãe para vocês se lembrarem: fecha essa latrina. Não joga fora imundície, não joga fora coisa errada, não joga fora coisas que não são de bom interesse. O que despreza o ganho da opressão, o que com gestos de mãos recusa aceitar suborno. Agora presta atenção: o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. É outra arma do demônio. Ele coloca na nossa frente, em alto e bom som, rádio, televisão, tudo, fofoqueiras, para a gente ouvir o mal, para a gente colocar o mal na nossa vida. E quando a gente ouve o mal, aquilo nos influencia, aquilo traz influência na nossa vida, aquilo modifica o nosso pensamento, aquilo nos abala. E ele diz assim: tapa os olhos para não ver o mal. E aí a televisão coloca na nossa frente colorido, né? O pecado, o erro, o vício, a sacanagem, o adultério,
a homossexualidade, coloca tudo quanto é porcaria na nossa frente. Tudo quanto é porcaria. E a Bíblia manda a gente fechar os olhos para não ver o mal. Aí, tudo isso que vem de fora para dentro de nós é alimento para o nosso espírito. Do mesmo jeito que eu pego um prato de comida e como meu feijão, meu arroz, minha carne, meu peixe, eu como isso tudo para o meu corpo. Quando eu me alimento de coisas da televisão, de coisas do rádio, de coisas que vêm de fora para dentro, são alimentos espirituais que vêm alimentar o meu espírito. E aí encho o meu coração de podridão, de imundície, de porcaria. E aí o que diz a Escritura Sagrada? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu deixar o meu coração se encher de porcaria, de imundície, de sujeira, de caca, da minha boca só vai sair imundície, sujeira e caca. Agora, se eu coloco na minha boca, se eu coloco no meu coração, aliás, coisas boas, a minha boca há de falar coisas boas. Por isso que eu tenho comigo que Deus colocou na nossa vida, eu digo nossa porque todos aqui estão envolvidos nisso, colocou no nosso coração e na nossa vida uma obra maravilhosa, que é um portal 24 horas por dia falando coisas de Deus, falando do Evangelho, falando coisas de Jesus, e rádios retransmitindo 24 horas por dia coisas boas, coisas de Jesus. Ontem eu disse num telefonema do Isaac, e logo em seguida eu fui falar do Isaac e não voltei no Isaac que me ligou. O Isaac que me ligou, ele dizia para mim assim, isso às 2 horas da manhã: pastor, eu estou lhe ligando, o senhor vai me perdoar, mas olha, eu estou com 51 anos e sou um dependente químico. Que vergonha, não, pastor? Que vergonha! Eu com 51 anos não peguei vergonha na cara. Eu digo, meu irmão, se você encara assim, então pega a vergonha, isso é só isso, pega a vergonha. Não, mas eu estou ligando para o senhor pelo seguinte, porque já faz 4 ou 5 dias, pastor, que eu não tenho mais saído, porque eu tenho ligado o rádio e tenho ficado ao pé do rádio escutando a palavra de Deus. Isso não é obra só minha, isso todos vocês cooperam com isso, todos vocês participam disso de uma forma ou de outra, correndo aqui, correndo ali, trabalhando, trazendo rendimento para pagar isso aí, obtendo formas de nós acertarmos isso tudo. Isto é se colocar o bem, não é se falar o mal. Em vez de colocar dentro do rádio homicídios, coisas erradas, em vez de se incentivar coisas erradas, é a palavra de Deus que sai. Então as pessoas que estiverem ouvindo, estão ouvindo coisas de Deus, mas isso é contínuo, gente falando assim, olha, eu estou ouvindo a rádio, eu estou ouvindo a pregação. Essa madrugada outro me ligou e disse, olha, eu estou ouvindo já faz 5 dias a sua pregação, a minha vida está mudando, a minha vida está transformando, é palavra de poder, e eu estou pegando isso, eu estou aceitando isso na minha vida. Essa é a nossa tarefa, em vez de nós falarmos o mal, em vez de nós colocarmos o mal, é colocarmos o bem, abrir nossa boca, para que saia perfume, para que saia coisa boa, que aquela nossa boca seja boca de bênção, e não latrina de imundície. Finalmente é bom que a gente lembre ainda o apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses. Olha que coisa interessante que ele fala aqui na epístola aos Filipenses. Filipenses eram os habitantes de Filipos, né? Então Paulo, no capítulo 4, no versículo 6, eu vou ler o 6, vou ler o 8 depois. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí tem aqueles que vivem uma vidinha porqueira, uma vidinha porcaria, e pregam Deus. Não sei como é que Deus permite isso acontecer na minha vida, mas colocaram diante de Deus a oração e a petição? Colocaram sinceramente diante de Deus a oração e a petição? Colocaram? Porque eu não creio que se Deus recebeu a petição, se Deus recebeu a oração, Ele vai permanecer surdo a esse pedido, a essa oração. Então coloca diante de Deus o seu pedido, a sua oração, e Ele vai responder. Ele vai responder, porque Ele não é homem para mentir, e Ele não deixa a nossa oração sem resposta. Veja bem,
Finalmente, irmãos, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Primeira coisa que a nossa boca tem de falar. O que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. O que nós temos de falar são coisas que mereçam respeito. Não pode ser imprecação, não pode ser coisa errada, não pode ser mentira, não pode ser coisa que não seja de respeito. Tudo que é justo. Então nós temos de falar aquilo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que tem alguma virtude. E tudo que tem algum louvor. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então o nosso pensamento tem de ser ocupado por coisas verdadeiras, em primeiro lugar. Por coisas respeitáveis, em segundo lugar. Por coisa justa, em terceiro lugar. Por coisa pura, quarto. Por coisa amável, quinto. De boa fama, sexto. De virtude, sétimo. De louvor, oito. Essas 8 coisas é que tem de ocupar o nosso pensamento. E a nossa boca tem de falar essas coisas limpas, essas coisas corretas, essas coisas certas, essas coisas amáveis diante de Deus. Toda vez que a nossa boca abre para falar bobagem, imundice, para profetizar o mal, para profetizar coisas erradas, nós estamos agindo como se fossem privadas, que jogam para fora a imundície. Que Deus nos dê a força de nós colocarmos na mão dele sempre os nossos problemas. E que o nosso coração se encha de coisas verdadeiras. Que o nosso coração se encha de verdadeira força. Para que a gente tenha força para falar sempre o bem e nunca o mal. Amém? Alguém tem alguma observação a fazer? Complementar? Então vamos fazer o nosso pedido, não é isso? Vamos entregar ao Senhor Jesus, que é o único intermediário entre Deus e os homens. Vamos entregar os nossos pedidos de hoje e da nossa semana. Está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes colocai diante de Deus os vossos pedidos, as vossas súplicas, já agradecendo porque Ele vai dar. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui e agora, se forem para a Tua glória e se forem para o bem das pessoas que pediram. Nós te agradecemos no Teu santo nome. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo mal, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. As pessoas que quiserem a unção, está escrito na Escritura Sagrada: nunca falte o óleo sobre vossas cabeças, né? Então, vamos nos ungir para nos fortalecer para a luta de hoje.